Você está numa playlist onde a gente fala de testes automatizados. E hoje eu vou te mostrar uma ferramenta chamada Cypress, que é uma ferramenta muito legal para fazer testes end-to-end. Além disso, eu quero que você me ajude a decidir o próximo vídeo dessa série. E eu tenho duas opções. Ou eu parto para testes unitários, que eu sei que é uma coisa que muita gente quer ver, ou eu foco em integração contínua. A gente faz teste para rodar ele o mais frequente possível, em cada commit, por exemplo, para o GitHub. Então eu preciso de um vídeo para explicar como fazer esses testes correrem no GitHub Actions, por exemplo. Então, testes unitários ou SEI? Deixa aqui nos comentários e vamos para o vídeo. Oi, eu sou o Filho da Nuvem e hoje eu vou te mostrar uma ferramenta muito legal escrita em Node.js para escrever testes end-to-end, principalmente em aplicações que rodam no navegador. Essa ferramenta se chama Cypress, como eu disse anteriormente. Se você não sabe o que é um teste end-to-end, eu te aconselho a ver um último vídeo dessa playlist aqui, onde eu falei sobre a pirâmide de teste e eu falei também quais são os pós e contras desse tipo de teste. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é simular uma experiência do usuário. Se um usuário entra em um site, clica em um botão e vê um comportamento diferente, um elemento novo numa tela, a gente vai garantir esse comportamento escrevendo um código, escrevendo um teste sobre esse comportamento. Mas para isso, a gente precisa então de uma aplicação rodando. E eu vou usar uma aplicação que a gente desenvolveu juntos em um vídeo mais antigo aqui no canal, que foi uma calculadora simples. Essa calculadora aqui que a gente desenvolveu. Se você quiser ver esse desenvolvimento, o link está na descrição. A única diferença daquele vídeo para essa tela aqui é o estilo, porque eu tenho que agradecer o Diego Batista que mandou um pull request alterando o layout daqui da nossa calculadora e ficou muito legal. Então, valeu, Diego. Talvez a ferramenta mais famosa para o tipo de teste que a gente vai ver aqui hoje nesse vídeo seja o Selenium ou Selenium. O Selenium tem anos de estrada, mas a verdade é que o Cypress torna o desenvolvimento desses testes muito mais fácil e muito mais divertido, como a gente vai ver agora. Eu já tenho o Cypress instalado na minha máquina, mas para você instalar, você pode usar o gerenciador de pacotes do Node.js, rodando o comando que está aí na tela. Depois disso, o que eu fiz foi criar um arquivo cypress.json e é um arquivo de configuração do Cypress. Nele eu só disse duas coisas. Eu disse qual que é a URL base da nossa aplicação que a gente vai rodar. E a URL minha aqui, essa daqui, é um localhost na porta 5001. E além disso, eu disse onde vão estar os testes. Para esse exemplo, eu deixei as coisas mais simples. Então, eu criei uma pasta teste e aqui dentro eu vou colocar os nossos testes. Depois disso, eu fui no package.json e só criei alguns comandos atalhos aqui. Eu criei um comando para subir o meu servidor e eu criei um comando testes só para abrir a janela do Cypress, que é o que a gente vai fazer agora. Vou vir aqui no terminal e rodar npm run tests. Essa é a janela do Cypress, ela vai nos ajudar muito durante o desenvolvimento. E por enquanto a única coisa que ele diz é que não tem nenhum arquivo dentro da pasta dos testes. Então vamos lá dentro e vamos criar. Vou chamar de calculadora.spec.js. Só precisa ser um arquivo que termine com JS. Automaticamente ele já entendeu que tem um novo arquivo lá e já mostrou o arquivo aqui. E aí aqui no Cypress a gente tem uma forma para rodar os testes usando qualquer navegador que a gente quiser. Os disponíveis aqui para mim são o Chrome e o Electron, mas eu vou continuar usando o Chrome. Eu posso rodar todos os testes, mas eu posso também clicar diretamente em um arquivo para rodar os testes somente desse arquivo. Então eu vou fazer isso. Com isso a gente tem uma nova janela que roda os nossos testes automaticamente, mas aí a gente tem um novo aviso. Ok, eu tenho esse arquivo, calculadora spec.js, mas eu não tenho nenhum teste nele. Então vamos escrever o nosso primeiro teste. A gente organiza os nossos testes dentro desse comando describe. Faço aqui uma função anônima e depois eu faço uma coisa parecida, só que com o comando it. O describe é uma forma de descrever um conjunto de testes. Então eu poderia colocar aqui, esses testes que estão aqui dentro do describe são só sobre login ou só sobre registro.
Aqui no nosso caso, como a gente vai escrever alguns testes, mas não muitos, eu vou escrever aqui que isso daqui descreve fazer cálculos. Aqui no it a gente tem o nosso caso de teste. A gente vai testar vários cenários diferentes. Será que a soma funciona? Será que a subtração funciona? Cada uma dessas perguntas é um teste isolado e ele fica dentro desse nosso it. Então aqui no it eu tenho dois parâmetros, eu tenho o nome do meu teste aqui, um título para ele. Eu vou dizer soma deveria funcionar. E aqui eu tenho uma função JavaScript, isso tudo aqui é JavaScript. E aqui dentro eu vou colocar o meu teste, o meu código de teste. Voltando para aquela janela do Cypress, ele automaticamente rodou o nosso teste. Só que não tem nenhum comando dentro dele. Então agora, o que a gente vai fazer lá? A gente vai fazer um cy.visit. Todos os comandos do Cypress, ou a maioria deles, está sobre essa variável cy de Cypress. O comando que a gente vai usar aqui é o visit, ou seja, visita para mim uma página da minha aplicação. Qual página eu vou visitar? A home. Indo lá para a nossa janela do Cypress, ele automaticamente entendeu que tem uma alteração no nosso teste e ele rodou o teste novamente. Às vezes isso é legal, fazer isso automático, às vezes isso é meio chato, você pode desligar isso se você quiser. Vamos continuar agora escrevendo o nosso teste. Depois de visitar a página da calculadora, o que a gente quer fazer para garantir que uma soma deu certo? A gente quer selecionar um botão e clicar nele. Então a gente pode usar uma coisa bem legal aqui dessa janela do Cypress, que é um inspetor de elementos. A gente clica aqui e depois vai no elemento HTML na página que a gente quer interagir. A gente quer interagir com o botão, por exemplo, set. Então eu vou clicar nele. E aqui em cima, olha o que ele mostra. Ele já mostra um cy.get, que é exatamente o comando que a gente precisa escrever no nosso JavaScript para selecionar esse elemento. A gente pode simplesmente copiar aqui, clicando aqui. Depois disso, vir aqui e colar. Então aqui eu selecionei o botão set, mas eu não quero só selecionar, eu quero clicar nele. Então vou fazer um ponto clique. Olha o que já aconteceu. Automaticamente ele rodou o que a gente tinha de teste. E o que ele fez? Ele aparentemente apertou no set, porque quando eu aperto em uma tecla de dígito, o dígito aparece aqui na tela. O que a gente vai fazer agora? A gente vai replicar esse nosso selecionar elementos para selecionar outro botão. Depois de escolher um número, eu vou escolher uma operação. Então vamos supor que vai ser o mais. Vou copiar e colar. O valor aqui é o mais, porque lá no meu HTML, se você não viu o último vídeo, eu declarei que cada botão tinha um valor pré-definido. O botão 2 tem um valor 2, o botão mais tem um valor mais. Então, eu selecionei o set, cliquei nele, selecionei o mais, cliquei nele. Vamos falar que depois ele vai selecionar o número 2 e clicar nele, ou seja, 7 mais 2, e depois disso selecionar o botão igual e clicar também nele. Vamos ver o que acontece. Olha que loucura. A gente já está aqui no estado que ele está mostrando 9 no visor. Ou seja, será que ele fez 7 mais 2 igual a 9? Aparentemente sim, mas tem uma forma bem legal da gente realmente entender quais foram todas as etapas e passos que o teste executou. Basicamente o que eu vou fazer é arrastar aqui para melhorar a visualização para a gente. E o que a gente vai ver agora é a linha do tempo de um teste do Cypress, que é uma das coisas mais legais aqui dessa ferramenta. Aqui no lado esquerdo, eu tenho basicamente um log, um histórico de tudo que a gente escreveu no nosso teste. Então, a primeira coisa que a gente fez foi visitar a página. Se a gente vai passando o mouse aqui, ó, a gente vai vendo algum comportamento do teste. Então, olha só, quando eu passo no get, o botão aqui no lado direito, né, o botão set, ele fica amarelo, ele fica mais selecionado, em highlighted, né? Porque foi isso que aconteceu. A gente selecionou esse elemento na tela. Depois disso, a gente clicou nesse elemento. E olha só o que acontece. Aparece uma bolinha vermelha indicando que houve um clique ali, houve uma interação ali. E além disso, ele está piscando o set ali. Por quê?
porque ele está falando o comportamento antes, o estado, melhor dizendo, antes e depois dessa interação. Como assim, Claudson? Vamos clicar aqui, ó, onde eu estou com o mouse em cima, e ele vai simplesmente parar no tempo exatamente nesse clique. A gente está navegando no tempo, a gente está voltando no histórico e parando exatamente no momento em que ele fez o clique. Nesse momento do clique, a gente consegue ver como a tela estava, como a nossa aplicação estava antes ou depois do clique. Olha que legal. Depois, o que aconteceu? A aplicação mostrou 7 na tela. Antes, não aconteceu nada, estava zerado, estava exatamente assim. Então eu posso desmarcar aqui o clique e navegar mais para baixo. Depois disso, a gente selecionou o botão de mais e clicou nele. Vamos fazer de novo, vamos fixar nesse ponto do nosso timeline, da nossa linha do tempo, e ver o comportamento antes e depois disso. Antes disso, a gente tinha esse estado aqui da nossa aplicação, ou seja, o valor 7 estava sendo mostrado na nossa tela. Depois de clicar no mais, o que aconteceu? A tela foi zerada, apaguei o valor que estava ali. Por quê? Porque a gente desenvolveu isso na nossa calculadora. Quando eu aperto adição, multiplicação, divisão ou subtração, a gente limpa o nosso visor para recomeçar e digitar um novo valor. Se eu descer de novo, esse valor foi o 2, e depois disso eu selecionei o igual, e isso resultou. A gente pode ver aqui que o antes estava no 2, que foi o segundo número, e o depois de clicar no igual foi o 9. Então, realmente, o teste cobriu todas as nossas etapas lá do JavaScript. Quando a gente fala de testes automatizados, a gente tem um conceito que se chama assertion, que seria basicamente uma afirmação. Sempre que a gente escreve o nosso teste, em algum momento a gente vai fazer uma afirmação e o teste vai dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Se essa afirmação for falsa, o teste quebra, o teste está quebrando, o teste não passa. Se a afirmação for verdadeira, quer dizer que o teste está dando um feedback para a gente positivo. A gente tem uma garantia de que o teste está cobrindo uma funcionalidade que realmente funciona. Qual que é a nossa afirmação aqui? O que a gente quer afirmar nesse ponto do nosso teste? A gente fez essa conta toda e a gente quer afirmar que a tela realmente está mostrando o número correto. No nosso caso, o número 9. Então, o que eu vou fazer? Vou arrastar aqui de novo, só para melhorar a visualização. Clicar no inspetor de elementos, na verdade nem precisava, mas enfim. Eu vou selecionar aqui esse elemento, que é a tela, copiar, levar lá para o nosso JavaScript, só que agora eu não quero clicar na tela, certo? Eu vou fazer uma assertion, e aqui eu vou usar esse método should com 2 parâmetros. Aqui eu vou colocar have text e aqui 9. Vamos ver se funciona. Funcionou. Aqui no nosso último passo da nossa linha do tempo, o que a gente fez foi selecionar a tela e depois perguntar para o Cypress se essa tela tinha um texto exatamente igual a 9. Como a gente pode ver aqui, isso daqui é uma afirmação e isso nos retornou true, porque essa afirmação é verdadeira. Com isso, o nosso teste está passando e a gente finalizou o nosso primeiro teste end-to-end com Cypress. É importante falar que essa sintaxe aqui, ela não é muito fácil. Ela é basicamente uma sintaxe de outra biblioteca Node.js de teste chamada Mocha. Se você conhece essa biblioteca, você vai estar mais familiarizado com isso daqui. Mas, honestamente, é bem difícil de decorar todos esses comandos e é muito mais fácil ir na documentação do Cypress e encontrar o comando certo que atende o que a gente quer afirmar. A documentação do Cypress é bem legal e bem completa. Se você conhece algum grupo onde vocês já conversaram sobre testes automatizados, principalmente testes end-to-end, manda esse vídeo lá no grupo. Eu, sinceramente, acho que o Cypress deveria ser uma ferramenta mais popular que o Selenium, mas isso não é verdade. O Selenium ainda é mais popular. Mas vamos fazer essa força para o Cypress ganhar popularidade. Até agora a gente tem uma garantia de quê? De que a nossa aplicação funciona quando um usuário faz uma soma entre 7 e 2.
Vamos duplicar esse nosso código para escrever um outro teste agora com operação de subtração, por exemplo. Vai ser bem simples, né? Se a gente fizer subtração, deveria funcionar. E vamos fazer uma coisa um pouquinho mais complexa, tipo 19, ou seja, eu vou ter que clicar, melhor dizendo, 9, depois menos 3. E isso deveria ser 16. Indo lá no Cypress, olha, ele foi muito rápido. E ele já rodou o quê? Os dois testes. Nosso primeiro teste continua funcionando. E o nosso segundo teste é o quê? 16. Então, sucesso. Obviamente, como isso daqui é um código JavaScript normal, a gente pode organizar o nosso teste usando algumas funções para auxiliar o nosso desenvolvimento. Então, como a gente viu que a gente vai duplicar aqui o nosso teste, né, e provavelmente fazer isso ainda para divisão e para multiplicação, por que não ter uma função que se chama, por exemplo, garante o cálculo? Qualquer coisa do tipo. O que essa função vai ter? Ela vai ter o valor, a gente vai ter que passar os valores, ou seja, valor 1, valor 2, a operação e o valor esperado. E o que a gente vai fazer? A gente vai visitar a URL base da nossa aplicação, assim como eu estava fazendo antes. Aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa selecionar o elemento de valor 1 e clicar nele. Só que pensa aqui no nosso segundo caso. Não existe um elemento de valor 19. Então, a gente precisa pegar esse valor, dividir ele em cada algarismo e aí sim ir selecionando cada botão e clicando nele. Então, se eu tenho 19, eu preciso primeiro quebrar isso, clicar no 1 e depois clicar no 9. Depois disso, o que a gente vai fazer? Selecionar o operador e clicar nele. E, de novo, fazer a mesma coisa do for each para o nosso valor 2. Quebrar em algarismos diferentes e clicar em cada um dos elementos. Depois a gente vai selecionar o igual e clicar. E na tela, eu coloquei contains aqui, mas na verdade seria isso daqui. Should have expected value. Vamos ver se funciona? Para a gente testar, a gente pode vir aqui na nossa soma, remover isso tudo e só passar os valores da nossa nova função. Então, primeiro valor 7, 2, operador, valor esperado. Deu certo. Vamos ver se isso também acontece para a nossa subtração, que é um pouco diferente, já que a gente usa 2 dígitos aqui no 19, menos 3, deveria ser 16. Também funciona. Sucesso. Ok, Claudson, tudo lindo, maravilhoso, tudo funcionando, mas e aí? E quando um teste falha? O que eu vejo na tela? O que acontece? Vamos simular um bug agora e fazer com que o nosso teste diga para a gente que tem algo errado na nossa aplicação. Como que eu vou inserir esse bug? Eu vou abrir o index.html dessa calculadora e eu vou chegar lá no botão 2 e eu vou mudar o value dele. Lembra que eu falei que cada value tinha um valor pré-definido? Então, vou mudar para x. O Cypress não vai recarregar aqui automaticamente porque ele só olha para os arquivos de teste. Então, eu vou rodar ele manualmente apertando aqui nesse botão. Olha o que está acontecendo. Ele está esperando pelo 2 e aparentemente o teste falhou. Por quê? Porque o nosso código estava tentando encontrar um elemento de valor 2. Só que agora não existe mais esse valor 2. O valor é x, porque a gente fez um bug na nossa aplicação. Isso também é uma das coisas legais do Cypress. Se a gente tentar selecionar um elemento na tela e esse elemento não existir, o teste falha automaticamente. Outra coisa legal do Cypress, principalmente comparado com o Selenium, é que o Cypress tem timeouts pré-definidos. O que isso quer dizer? Você lembra que ele ficou esperando ali alguns segundos pelo elemento 2, de valor 2? Então, é isso que acontece. Toda vez que a gente vai selecionar um elemento ou interagir com um elemento, ele tenta interagir com esse elemento por um tempo de 4 segundos. É o valor default, mas a gente pode mudar isso. Se em 4 segundos ele não consegue interagir com esse elemento,
Então, ele produz um erro e o teste falha. Foi isso que aconteceu. Por que isso é legal? No Selenium, a gente não tem esse conceito pré-definido de esperar um elemento. Pelo menos na época que eu usava o Selenium, a gente precisa esperar manualmente. A gente tem um comando que fala, espera 4 segundos e depois seleciona um elemento. E isso torna o código bem mais poluído, cheio de faz alguma coisa, espera, faz alguma coisa, espera. E no Cypress não. No Cypress a gente só pede para ele ir fazendo e ele automaticamente espera um pouco, né? Ele é um pouquinho mais paciente. Agora eu escrevi aqui outros 2 casos de teste só para mostrar para vocês que mesmo num exemplo de uma calculadora, a gente não quer garantir somente o cálculo, né? A gente quer garantir outros comportamentos. Por exemplo, a gente quer garantir que quando o usuário aperta numa operação, a tela está limpa, não tem nada, nenhum conteúdo sendo mostrado no visor da calculadora. E o outro teste que eu escrevi é garantir que a gente não consegue apertar no igual no meio do nosso comportamento. Porque pensa comigo, se a pessoa digitou 2 mais igual, isso não poderia ser possível, porque a gente precisa de 2 números e uma operação para depois apertar no igual. Vamos ver se esses testes estão cobrindo comportamentos da nossa aplicação. Bom, para o primeiro teste de limpar a tela, sucesso, o teste passou. Agora, para o segundo, não foi bem assim. Vamos ver o que aconteceu. Primeiro ele selecionou o botão 2, depois ele clicou nele, e aí ele tentou selecionar o botão igual, e provavelmente conseguiu, e na verdade a gente fez um assert nesse botão igual, perguntando se esse botão estava desabilitado, ou seja, o usuário não consegue clicar nele. E isso foi falso. Por quê? Porque o botão não está desabilitado. Por que isso está acontecendo? Porque esse bug, ele realmente não foi pensado quando a gente desenvolveu a nossa calculadora no primeiro vídeo. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa aplicação funcionar porque esse teste é importante. Vamos ver o que a calculadora, como ela se comporta com esse teste. Se a gente faz 9 mais igual, aparece um none aqui, not a number, coisas do JavaScript, né? A gente não quer isso, é melhor a gente bloquear o usuário e não permitir que ele faça isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso HTML de novo. A primeira coisa que a gente vai fazer é, por padrão, quando a gente carrega a nossa aplicação, esse botão de igual está desabilitado. Não faz sentido a pessoa começar a operação já apertando no igual. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a gente ir no JavaScript da nossa calculadora e tentar fazer esse teste para descobrir se a gente pode habilitar o botão de igual ou não. Então, a gente tem aqui uma função que é a atualiza tela. Toda vez que a gente interage com os botões, a gente acaba chamando essa atualiza tela. E o que a gente vai fazer aqui? Colar um código novo que vai fazer o seguinte: se a variável valor tela não é vazio, se o valor antigo tela não é vazio e se a ação escolhida não é vazia, ou seja, a gente tem uma operação e a gente tem os 2 valores que a gente vai operar, os operandos, eu acho, se eu não me engano. Se a gente tem esses 3 valores, aí sim a gente pode apertar no igual. Então a gente vai remover o atributo disable. Qualquer coisa diferente disso, a gente vai setar o atributo disable, ou seja, a gente vai forçar o botão de igual a não ser habilitado. Vamos ver se agora o nosso teste passa. Vou rodar de novo os testes. Está rodando primeiro. Funcionou. Então, os testes também servem para a gente como uma documentação do que funciona e o que não funciona na nossa aplicação. Às vezes a gente encontra bugs e a gente olha para os testes e vê que esse bug não estava documentado nos nossos testes. Então, o que a gente pode fazer? Criar um novo teste para garantir que esse bug não vai mais acontecer. Com certeza tem muito mais conteúdo para a gente trazer sobre Cypress. É uma ferramenta muito completa. E, na verdade, aqui a gente usou hoje uma aplicação bem simples nessa calculadora em HTML e JavaScript. Mas se a gente tem uma aplicação um pouquinho mais complexa, por exemplo, interagindo com um back-end e com um banco de dados, a gente tem desafios um pouquinho maiores. E eu posso trazer isso em outros vídeos, se vocês quiserem.
Não esquece de deixar um joinha aqui nesse vídeo para fortalecer esse tipo de conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo do canal. Tchau!